Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos ver aí questões voltadas aí para a Polícia Civil do Paraná, beleza? Então vamos lá, acompanha comigo. Então você está vendo aí, nós vamos ver aí questões da Polícia Civil para a região aí do Paraná. E antes de mais nada, vou deixar aí os meus contatos interativos para você. Você tem aí o meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, meu canal no YouTube e também aí o meu WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver aí referente à informática, pode mandar mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. E antes da gente começar a nossa bateria de questões, eu trouxe para você aí o edital. O edital da Polícia Civil é bem parecido com o edital da Polícia Militar. A primeira diferença está no item 1. Traz lá pra gente, ó, conceito básico de operação com arquivos no sistema operacional Linux, Ubuntu, versão 14 ou superior. Na Polícia Militar, além de trazer o sistema operacional Linux, ele também traz o sistema operacional Windows. Então, para a Polícia Civil, só traz o Linux. E aqui, galera, uma característica que eu vou pedir para você estudar, e estudar bem, é que quando aparece o Linux, é extremamente importante que você estude o quê? Comandos. Então, vou colocar aqui, ó, comandos. Tá bom? Então, a palavra comandos está diretamente ligada a Linux. E isso daí é algo que você deve estudar. Professor, como é que eu vou estudar comandos? Aí que está. Você só vai estudar comandos decorando, meu amigo. Não tem outra alternativa. Então não tem chance de você poder fazer o uso disso sem a ação de decorar. Sempre que você tiver Linux em editais de concurso, comandos é um elemento que você deve estudar com veemência. Agora, adianta eu estudar agora? Hoje? Não. Comandos Linux você vai estudar próximo da prova. Então, quando estiver perto da prova, aí você dá aquela estudada em comandos. Porque isso vai ficar na sua memória recente, porque você vai ter que decorar, não tem outra alternativa. Infelizmente, a gente fala de decorar porque a gente não tem a vivência Linux. Então, você não trabalha com Linux, você não tem esse convívio com Linux. Se você tem, ótimo, melhor ainda, porque aí você não precisa decorar, você já consegue na prática visualizar todas essas ações. Agora, quem não tem essa oportunidade, tem que decorar, não tem outra saída. Beleza? Então, vamos voltar para lá. Analisando ainda mais os itens presentes no edital, nós temos ali no item 2, noções de uso de internet e correio eletrônico utilizando os navegadores Firefox e Google Chrome no sistema operacional Linux. Então ele está trazendo lá a versão Ubuntu 14 ou superior. No item 3 ele fala noções de trabalho com computadores em rede interna no sistema operacional Ubuntu versão 14 ou superior. E depois ele traz para a gente noções de escrita e editoração de texto utilizando o LibreOffice Writer e noções de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas utilizando o LibreOffice Calc. Então esses itens 3, 4 e 5 também estão, assim como 2, também estão presentes lá na prova da Polícia Militar. Então olha só, o item 3, noções de trabalho de computadores em rede, aqui eu aposto muito em perguntas relacionadas ao quê? A compartilhamento. Então, já que a gente está num ambiente de rede, o que a gente vai compartilhar? Então, o compartilhamento aqui, muito provavelmente, será de impressora. Tenho quase certeza absoluta disso. Vou colocar aqui, ó, impressora. Ok? É muito comum isso ser cobrado nas provas aí da UFPR. Depois ele traz pra gente ali, ó, noções de escrita e editoração de texto, né? A gente já sabe que é o LibreOffice Writer e de planilha eletrônica o LibreOffice Calc. Então são dois programas que você também não tem a convivência, então aqui vale a dica. Então eu vou colocar aqui inclusive para você, ó. O que você vai fazer hoje? Você vai baixar o LibreOffice. Instale no seu computador, não vai estragar. Eu tenho aqui no meu computador também. Então,
não vai causar nenhum tipo de dano para você. Aí ele traz lá pra gente, ó, noções de cálculo e organização, a gente já viu, e traz no item 6 noções como usuário do funcionamento do computador e de periféricos. Então, periféricos aqui é o que a gente chama de periféricos de entrada, de saída. Então, a grosso modo, ele vai trazer aí questões de hardware para você. Ok? E por fim, noções como usuário do sistema operacional Linux é o que complementa o item 1. Então, o item 1 é, vamos dizer assim, o conceito básico de operação com arquivos, e o item 7, noções como usuário do sistema operacional Linux. Então, lembre-se, comandos é o elemento chave quando a gente tem a presença de Linux, ok? Muito bem, galera. Antes da gente iniciar a nossa bateria de questões, eu quero falar para você o seguinte. Nós aqui da Nova Concursos já fizemos uma bateria de questões para a PM. Então, o interessante é que você, como já sabe que é a mesma banca, também dê uma olhada nas questões lá. Porque eu fiz questões diferentes para PM e questões para PC. Na realidade, não é que as questões são diferentes. Na realidade, eu quis fazer uma complementação. Então, eu tenho lá na Polícia Militar 1 hora de questões gravadas, e agora você também vai ter 1 hora de questões só voltadas para a Polícia Civil. Então, como o conteúdo é o mesmo, você vai ver lá questões diferentes na PM e complementos aqui na Polícia Civil. Então, o que eu quero que você faça é o seguinte: além de assistir esse vídeo, assista o vídeo da Polícia Militar também, porque lá eu coloquei questões de Linux, lá eu coloquei questões de Writer, e aqui eu vou dar sequência ao edital. Como o edital é parecido, a gente vai ver todos os demais itens presentes ali, como internet, calc, etc. Belezinha? Vamos lá ver? Então, acompanha comigo aí. Vamos iniciar já a nossa primeira questão. Então, a primeira questão aqui já é a questão do calc. Olha lá. Considere o fragmento do aplicativo calc a seguir. Ele traz lá, né, a imagem, e ele fala: as células A2 até A5 foram selecionadas e em seguida o botão autossoma foi pressionado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor que será gerado pela ação especificada. Então, qual que é o intervalo aqui que ele está falando? Ele está falando que o intervalo é de A2 até A5. Então, de A2 até A5. Então, é esse intervalo aqui, ó. Beleza? Então, ao pressionar o botão autossoma, que é esse cara aqui, o que acontece? Vamos ver na prática. Então, eu vou abrir aqui pra gente o LibreOffice Calc. Então, você já vai ver aí o LibreOffice Calc. LibreOffice Calc já está aqui na nossa tela. Nós vamos colocar aqui os valores. Então, é 1, 2, 4, 6, 8, 10, não é isso? E aí, selecionando no intervalo de A2 a A5 e clicando no botão soma, qual o valor trazido para a gente? Ele vai trazer 20. Por quê? Porque a somatória de 6 mais 4 é 10 e 8 mais 2 é 10, então 10 mais 10, 20. Nossa, ele ignorou o 10 lá embaixo? Sim, ignorou, porque o intervalo selecionado foi de A2 até A5. E onde que ele jogou o valor? Embaixo. Como já tinha uma referência aqui, ele teve que pegar a próxima célula vazia, certo? Então, portanto, a alternativa correta é realmente a alternativa D, beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Na próxima questão, ele traz para a gente o seguinte, ó: é solicitado que se estruture uma planilha utilizando o LibreOffice Calc que classifique os alunos conforme o seguinte critério. Então, a partir do momento que ele traz isso, já é legal a gente grifar na hora da prova. Então, inclusive, eu vou até colocar aqui a nossa marca-texto, olha lá. O que é importante aqui, ó? Ele já está trazendo o critério. Aluno com nota abaixo de 40 está reprovado. Então, beleza. Então, aluno aqui, ó, está reprovado. Depois, aluno com nota igual ou maior a 70 está aprovado. Beleza. E depois,
aluno entre 40 e 69 fica para a final. Ótimo. Então, quer dizer, esses itens aí destacados são os itens que eu tenho que levar em consideração na hora de analisar a função que está ali nas alternativas. Aí ele traz mais informações. Na coluna A constam os nomes dos alunos e na coluna B as notas. Então, é na coluna B que estão presentes as notas. E na coluna C é onde a função vai estar escrita porque vai trazer a classificação. Beleza. Assinar a alternativa que apresenta a fórmula sintaticamente correta que classifica o aluno constante na linha 2. Então, quer dizer, a partir da linha 2 é que a gente vai começar a digitar a função. Então, a função ela vai tomar como base a nota que está na coluna B. Então, seria B2. Então, a partir daqui, eu tenho que procurar o quê? B2, certo? Isso significa que não pode ser A, porque não existe 2B, nem B, 2B, só pode ser C, D ou E. Muito bem. Agora, como a gente aprendeu nas nossas aulas de informática no Nova Concurso, toda a função C ela é composta por condição. Então, vamos separar aqui, ó, a nossa condição. Opa! Deixa eu apagar aqui, vamos fazer com destaca-texto que é melhor. Vamos apagar esse cara aqui. Vamos fazer com destaca-texto. Então, a nossa condição é essa aqui, ó. Condição em amarelo. Ok? Então, essa aqui é a condição. Depois, nós vamos ter aqui, ó, o valor verdadeiro. Vamos colocar aqui em verde. Valor verdadeiro. Verde. Beleza? E o valor falso? O valor falso nós vamos colocar aqui em outra cor. Vamos colocar aqui em vermelho. E o valor falso é o vermelho. Tudo que está em vermelho é o valor falso. Beleza? Tá aí. Excelente. Pronto. Então agora a gente já tem separado quem é condição, quem é valor verdadeiro e quem é valor falso. A partir do momento que a gente já sabe isso, tudo fica mais tranquilo. Então a nossa condição é essa daqui, ponto e vírgula valor verdadeiro, ponto e vírgula valor falso. O valor falso também tem uma condição, ponto e vírgula verdadeiro, ponto e vírgula falso, certo? Muito bem. Analisa a alternativa D. Condição, ponto e vírgula. O que é isso aqui, gente? Aspas simples. Aspas simples não existe no calc, então tá errado o D. Já não pode ser. Aí a gente vem aqui, ó, na alternativa E. B2, aí maior ou igual a 70, vírgula. Vírgula também não existe presente em separação de argumento no calc. Então, portanto, só pode ser a alternativa C, que coincidentemente a gente começou analisando por ela. Então, sempre que a gente tiver aqui, ó, condição, ponto e vírgula, valor verdadeiro, sempre entre aspas dupla, tá? Tá aqui, ó, quando é texto, ponto e vírgula, valor falso, que também é uma função C que traz condição, ponto e vírgula, tá aqui, ó, final entre aspas, ponto e vírgula, reprovado entre aspas, beleza? Então, sempre faça essa separação, sempre faça rabiscos, tá? Lembre-se que numa função C, a sintaxe dela sempre terá uma condição. Então, tá aqui, ó, função C. Ela vai ser sempre assim. Nós temos a condição, ponto e vírgula, o valor verdadeiro, ponto e vírgula e o valor falso. Sempre será assim e nunca vai mudar. Lembre-se que quando o valor verdadeiro e o valor falso for texto, obrigatoriamente eles virão acompanhado de aspas. Quando for texto. Quando for número ou outra função, aí não vai vir acompanhado de aspas. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. A próxima questão ele traz ali para a gente o seguinte, ó, considere a seguinte planilha criada no OpenCalc
em qualquer versão igual ou superior a 5.0.6. Deseja-se realizar a ordenação da planilha como resultado da planilha ordenada pela altura da forma crescente como segue abaixo. Bom, as imagens nem interessam para a gente só precisa saber o seguinte, ele quer fazer a ordenação. O que é a ordenação da planilha? Ele quer colocar em ordem. Ordenação, mesma coisa que classificação. Então, ele quer classificar. Tá bom? Então, beleza, vamos classificar. Para permitir a ordenação no menu superior, deve-se clicar em... Aí ele traz. Ferramentas, dados, editar, formatar o arquivo. Então, é aquilo que eu sempre comento em aula. Galera, o nosso amigo LibreOffice, ele é um programa que vai exigir da gente o quê? Uma certa atenção, principalmente aos itens de menu. Então eu preciso saber quais são os itens que estão presentes nos menus para que eu acerte questões como essa. Então quer dizer, são questões de localização. Então eu sempre falo nas nossas aulas aqui na Nova Concurso que é extremamente importante saber o nome dos itens que estão presentes no menu. Mas como que eu vou saber isso, professor? Você só vai saber isso se você baixar o programa no seu computador e aí você, olhando, analisando cada item que tem ali dentro, não precisa clicar para você ver o que acontece. Porque muitas das questões, como você está vendo ali, só pede a referência da localização. Qual menu que se encontra tal ferramenta. E isso, meu amigo, você só vai conseguir decorando. Então faça isso, baixe o LibreOffice, fuce, analise, olhe os menus para que você tenha esse tipo de facilidade na hora de assinalar a alternativa numa questão como essa. Eu vou te mostrar agora diretamente no LibreOffice Calc onde que fica a opção para a gente ordenar. Olha lá, acompanha comigo. Então, ó, na captura da tela aqui a gente vem para o LibreOffice Calc. Então ele traz aí já a última coisa que a gente fez, inclusive eu vou usar, né, para a gente poder analisar aqui, ó. Vou selecionar e a gente vai vir aqui dentro do menu Dados, nós temos a opção de ordenar. O ordenar com reticências, eu vou ordenar de uma maneira em que eu classifique. Então, só para você ver, ordenar. Aí ele traz aqui para a gente critérios de ordenação, que não é o caso. Depois ele traz aqui para a gente ordenar de forma crescente e decrescente. Vamos ordenar de forma decrescente para a gente ver o 20 aqui em cima. Ó. Diminuir o zoom aqui um pouquinho. Tá lá. Ó. Decrescente. Aí você viu que o 20 subiu e o número 1 foi lá para baixo. E da mesma forma a gente pode fazer a opção de ordenar de forma crescente. Ok? Então, voltando para lá, ficou fácil, né, agora para a gente analisar a alternativa correta que a gente tem. Deixa eu colocar aqui para você. Trata-se da alternativa B. Dados, escolher a opção classificar ou dados, escolher a opção ordenar. Belezinha? Tranquilo? Então, olha lá, por isso que eu falei, ordenação, mesma coisa que classificação. Próxima questão, olha lá, nessa questão aqui do Calc, ele fala, no programa Calc do BR Office criou-se a seguinte planilha, na célula 8 digitou-se a seguinte fórmula, igual soma A1, 2 pontos, B5. Primeira coisa, muitas pessoas acabam tropeçando em questões como essa porque não sabe quais são as células que estão envolvidas no intervalo. Então vamos lá, quem é o A1? O A1 é o 1 aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. O A1 é o 1. E quem é o B5? O B5 é o 5 lá embaixo. Beleza. Então tá. O que eu vou fazer? Quando a gente tem uma situação como essa, perceba que é uma diagonal, né? Então a gente traça a diagonal, ó. Faz isso aqui, ó. Traça a diagonal. E aí, ao redor da diagonal, nós vamos passar um quadro. Olha que bacana. Quando eu faço isso, eu já sei que todas as células que estão dentro do quadro faz parte, né, da seleção, faz parte do intervalo. Então agora eu tenho que fazer o quê? Somar. Então basta somar todo o intervalo. Então 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, então eu vou ter aqui, ó, 3 mais 2, 5, 4 mais 1, 5, mais 5, 15.
Então, em uma coluna eu vou ter 15 e na outra eu vou ter 15 também, porque é igual. Então, o resultado aqui vai ser quanto? 30. É uma soma, alternativa correta, alternativa E. Beleza? Agora, eu quero que você analise comigo a próxima questão. Próxima questão ele traz lá o LibreOffice 4.0, né, no Calc e em português. Qual a data base padrão para o dia 0? 01/01/00, 000000, 30 de 12 de 1899, 01/01/1900 ou 01/01/1904. Então, galera, aqui nós temos uma situação em que ele quer saber qual que é a data que representa o dia 0. Então, como é que eu vou saber disso? Vamos analisar lá no Calc, vou te mostrar. É uma questão aí que muita gente ricou de cabelo em pé quando viu na prova. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos colocar aqui, ó, nessa célula, o número 0. E agora, opa, automaticamente ele já trouxe aqui. Não, vou mostrar para você isso antes de você ver funcionar. Vou botar aqui, ó, 0. E aí, ó, eu vou ampliar. Coloquei o 0 numa célula qualquer, eu já tinha feito o teste, né? Então aqui já apareceu o valor para você, mas não tem problema. Eu vou clicar no ícone que representa como data. Aí eu vou clicar aqui, ó, ele vai trazer 30 de 12 de 99. Mas olha lá em cima na barra de fórmula, ó, 30 de 12 de 1899. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer número representa uma data. Então se eu colocar aqui, ó, 1, e clicar lá em data, ele vai trazer a data que corresponde ao número 1, que seria o dia 1, o dia 2, o dia 10 e assim sucessivamente. Beleza? Então, vamos voltar para lá e assinalar a alternativa correta. Beleza? Então, vamos lá. Próximo aqui. Aí a alternativa correta é a alternativa C. Beleza, turma? Aí ele traz pra gente ali, ó, na próxima questão o seguinte, ó. Qual o resultado da fórmula igual 2 vezes 3 elevado a 3? Então aqui a gente tem que prestar atenção na ordem das premissas. O que são premissas? São a sequência de ações que a gente deve fazer em relação às operações aritméticas. Então a gente viu ali que tem uma multiplicação e uma potência. Quando isso acontece, a gente tem que fazer primeiro a potência. Então nós vamos ter 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 equivale ao quê? 3 vezes 3 vezes 3. Aí é só fazer a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Beleza. Só que eu tenho 2 ali ainda. Vezes 2. Então, 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Resultado, 54. Só partir para o abraço e marcar ali a letra D. Beleza? A única coisa que a gente tem que ficar atento aí é a ordem, a sequência de qual item que eu tenho que fazer primeiro. Tá bom? Próxima questão. Nessa próxima questão, ele traz ali, ó, no BR Office Calc 3.2, ao se clicar sobre uma célula, digitar um número e pressionar Enter, será executada a seguinte funcionalidade. Aí ele fala, o cursor se moverá para baixo para a célula seguinte. B, o cursor se moverá para a direita para a célula seguinte. C, será inserida uma nova linha na célula. D, será inserida uma nova linha abaixo da linha atual. E E, será inserida uma nova linha acima da linha atual. Então vamos ver, olha só. Acompanha comigo lá na tela. Vou colocar aqui para você. Você vai ver aqui o meu Calc. E lá no Calc a gente já está aqui, ó, nessa célula. Se eu apertar Enter, o que aconteceu? Ele foi para a linha de baixo. Não foi inserida uma nova linha. Ele apenas desceu. Quem que desceu? O cursor. Então, bem simples essa questão. Então, portanto, vamos voltar para lá. A alternativa correta que a gente tem aí só pode ser a alternativa A. Beleza? Outra coisa, outro fator importante que a gente precisa saber é que em provas de concurso que envolve o LibreOffice Calc e o Writer,
são cobrados ícones. Veja lá nessa questão. Considere as afirmativas a seguir com relação ao aplicativo Calc do BR Office 3.1. Ele está trazendo. No item 1, o ícone mostra funções de desenho. No 2, o ícone aplica a fórmula soma as células selecionadas. No 3, o ícone mescla as células selecionadas. E no 4, o ícone classifica em ordem crescente as células selecionadas. Então fica fácil, né? O primeiro item, você já está vendo, trata-se de um ícone fácil, que é para a gente fazer o quê? A inserção de gráficos. Então aqui bem tranquilo, né? Então aqui a gente já sabe, trata-se de gráficos. Ok. Beleza. O 2. O 2 aqui, ele não traz a fórmula de soma. A fórmula de soma é aquele E estranho, né? Mais ou menos assim, ó. Né? Esse cara aqui é um ícone da versão antiga, 3.1, para a gente poder o quê? Acrescentar, então vou colocar aqui, ó. Acrescentar casas decimais. Opa! E esse item aqui, mescla células? Sim, mescla células. E esse item aqui, classifica em ordem crescente? Classifica, a gente acabou de ver um exemplo aí, tá bom? Claro que os ícones são ícones referentes à versão antiga e eu vou te mostrar na versão nova. Só para a gente colocar a alternativa correta, os itens 3 e 4 estão corretos. Vamos lá ver na versão nova quais são esses ícones. Então, olha lá. Está acompanhando aí a tela comigo. Ícones presentes na versão nova, na versão atual. Para a gente fazer a aplicação de gráfico, tranquilo, é a mesma, né? Então você está vendo aí que o ícone continua sendo o mesmo. Para a gente poder fazer a ação de exclusão e de inclusão de casas decimais, o ícone passou a ser dessa maneira. Aparece o X, exclui a casa decimal, aparece o sinal de mais, adiciona casas decimais. Depois, nós temos a ação de mesclar células, que é esse ícone aqui, ó. Vou até ampliar para você ver melhor. Trata-se deste ícone aqui, ó. Então ele ficou um pouquinho diferente. E para somar, você já sabe, o ícone é esse aqui. Trata-se da opção autossoma que a gente tem dentro do LibreOffice Calc. Beleza? Então, voltando para lá, aí a gente viu com facilidade que a alternativa correta realmente seria ali os itens 3 e 4. A classificação, a gente já sabe, né, que é para ordenar, vai trazer também ali o ícone agora em minúsculo, né? Então, ó, só para você ver aqui, ó, o ícone em minúsculo de ordenar, tá lá, ó. Tá aqui, ó, para você ordenar em ordem crescente e de você ordenar em ordem decrescente. Belezinha? Então vamos lá, vamos fazer mais uma questão. Então, próxima questão aí, galera. Na próxima questão ele vai trazer pra gente o seguinte, ó, que é uma característica comum da organizadora. Considerando conceitos relacionados à internet, numere a coluna da direita de acordo com a correspondência da coluna esquerda. Então essa opção de ordenar, de correlacionar, é muito comum da nossa banca aí para a Polícia Civil. Então vamos lá, bem simples. Basta a gente analisar aqui, ó. Quem é o e-mail? E-mail aqui, ó, você tem lulu_lala@ufprbr, né? Então, quer dizer, o e-mail é o número 3. Então, vou colocar aqui, ó, número 3. Então, aqui, ó, 3. Depois, quem é o navegador? O navegador só pode ser o Google Chrome. 1. E a gente já olha aqui, ó, não pode ser A, não pode ser C, não pode ser D. Certo? Porque 3 e 1 está presente na alternativa B e E. Site. Quem é o site aqui? O site é o 2, né? www.google.com.br. Então, por aqui, ó, 2. Beleza? Depois, quem é o antivírus? O antivírus é aqui, ó, Avast e McAfee. Então, vamos lá. Aqui é 5. Vamos ver se a gente já tem aqui a resposta. 3, 1, 2, 4. Pô, não pode ser esse aqui também. Então, sobrou a alternativa E. 3, 1, 2, 5. E aí, claro, sobrou ali pra gente o 4 como último item. Beleza? Então, é uma questão bem fácil, bem simples, que dá pra gente fazer tranquilamente. Próxima questão. A
Próxima questão traz lá. Sobre os conceitos de internet, assinale a alternativa correta. Aí ele fala, www é a sigla de Wide Web, B, URL é um protocolo de comunicação entre computadores, C, FTP é um protocolo para transferência de arquivos entre computadores e D, HTTP é uma linguagem utilizada para definir hipertextos e páginas da internet. Então vamos lá. Primeiro, www não é WISP, né? Então quer dizer, a sequência de www seria o quê? Vamos colocar aqui, ó, World Wide Web. Beleza? E não isso. Quer dizer, item 1 está errado. URL é um protocolo de comunicação entre computadores? Não. URL significa URL. Localizador uniforme de recursos. Ok? Então é o que significa URL, o termo em inglês. Então podemos dizer que é o endereço do site, tá bom? Quando a gente digita o endereço do site. Aí ele fala no C, FTP é protocolo de transferência de arquivos entre computadores? Sim, é um protocolo que faz isso. HTTP é a linguagem utilizada para definir hipertextos e páginas na internet? Não, não é HTTP, é HTML, tá? Aqui é um H, viu, galera? HTML, ok? Então, HTML é a linguagem. Então, o que é o HTTP? O HTTP é protocolo de navegação. Então, protocolo de navegação ou de comunicação, como pode aparecer na prova. Beleza? É a forma com que a gente possa utilizar o navegador para poder acessar as páginas da internet. Belezinha? Próxima questão aí, né? A gente já coloca a alternativa correta, né? Que eu sei que a gente já viu. Vamos para mais uma questão de relacionar. Então ele traz lá, relacione os programas recursos na coluna da esquerda com as suas funções na coluna da direita. Então vamos lá. Ele traz Windows Explorer, Windows Live Messenger, Google Chrome, Notepad e Bing. Você vai falar, poxa, Windows Live Messenger é coisa do passado. Beleza, né? Mas nessa prova aí, por exemplo, que está trazendo o mesmo assunto que a gente está vendo no edital, só a gente substituiu o Windows Live Messenger por um comunicador instantâneo atual, que pode ser WhatsApp, pode ser o Facebook Messenger, pode ser o Telegram, pode ser o Hangout, pode ser qualquer um. Então todos esses elementos podem aparecer aí na sua prova, tá bom? Então vamos lá. Item 1, Windows Explorer. Quem é o Windows Explorer? É o gerenciador de arquivos, beleza? Aí você vai falar, professor, no Linux não chama gerenciador de arquivos, chama outra coisa. É verdade, inclusive vou te mostrar qual é o nome dele, ó. Vamos lá ver? Põe aqui comigo, ó. Então, no Linux, meu Linux já está aqui engatilhado, vou colocar a minha senha, né, ó, então tá aqui. Ele já está carregando, opa, Caps Lock ativado, não pode funcionar a senha, é isso aí, ó, pronto. Então, deixa eu fechar aqui esses caras, e aí, ó, vou ampliar para você ver aqui, ó, o nome do meu gerenciador de arquivos no Linux. Sabe como que chama? Chama arquivos. Ó, como assim, professor? É verdade, eu vou tirar até a lupa aqui da frente para não te atrapalhar. Tá aqui, ó, chama arquivos. Então não é o Windows Explorer. Vou clicar aqui, ó, você vai ver que ele vai trazer o gerenciador igualzinho ao gerenciador que a gente conhece dentro do Ubuntu, né? Então, quer dizer, o Ubuntu vai trazer características semelhantes ao Windows. E aí ele traz área de trabalho, documentos, downloads, imagens, mesma coisa, vídeos, tá vendo só? Então, na prova, pode ser que apareça, ao invés de Windows Explorer, apareça arquivos. Quem que é arquivos no Linux? É o nosso gerenciador de arquivos. Belezinha? Tranquilo?
Então vamos lá, olha só. Continuando aí a nossa correlação, vamos relacionar ainda. Temos aí ó, o Windows Live Messenger, o Hangout, o Facebook Messenger, eles são o quê? Eles são comunicadores instantâneos. Então tá aqui, ó, liga no D. E o Google Chrome, o que é o Google Chrome? O Google Chrome é um navegador na internet. Vamos dar uma analisada já para ver se a gente consegue identificar as alternativas? Então vamos lá. O item 1 precisa ser o C. Então quer dizer, daqui para baixo já não pode ser, tá vendo? Tudo errado. O item 2 precisa ser o D e o item 3 precisa ser o E. Então pronto, já matamos. Não pode ser a alternativa A, só pode ser a alternativa B. Então o que eu estou mostrando para você? A gente não precisa fazer tudo. Basta você ter um olho na questão e outro na alternativa. E aí você vai, por eliminação, a chegar aí a duas situações, né? Como a gente chegou no primeiro momento, A e B. Até que a gente faz mais uma ação e aí consegue, sem ter que fazer toda a relação, né, nesse caso aí. Basta você ver que sobrou aquela alternativa e só pode ser aquela alternativa correta. Belezinha? Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa onde consta o endereço sintaticamente correto. Aí ele traz google.com, www.google.com.br. Aí ele traz lá no C, www.google.com.br. No D, http www.google.com.br. E no E, http://www.google.com.br. Então, quando ele fala que o endereço precisa ser sintaticamente correto, então esse termo aqui, ó, sintaticamente correto, ele se refere a uma URL. A URL ela é formada por um protocolo HTTP ou HTTPS, certo? Então, esses camaradas aqui são chamados de protocolos, tá? Depois, um servidor. Quem é o servidor? Vou colocar aqui para você, ó. O servidor é o endereço do site propriamente dito. Então, aqui no nosso caso seria www.google.com.br, ok? Só que a URL, ela, além de trazer protocolo e servidor, ela também traz o que a gente chama de caminho. Vou colocar aqui embaixo. Quem é o caminho? Então, tá aqui, ó, caminho. O que seria o caminho? Caminho é aquilo que vem depois do servidor. Então seria barra, pasta, barra, arquivo. E depois o recurso. O que é o recurso? O recurso é aquilo que eu vou atingir com o URL, que seria o quê? O arquivo. Como assim, professor? Não entendi. Vou colocar aqui para você uma URL completa. Então aqui, ó, http, dois pontos. Lembre-se que numa URL a barra é normal, não é inversa, tá? Aí nós temos aqui, ó, exemplo, www.google.com.br. Aí nós vamos ter aqui, ó, barra, pasta, barra, arquivo. Ok? Agora vamos separar quem é quem aqui, ó. Trocar de cor. Então, beleza. Quem que é o HTTP? HTTP é o nosso protocolo. Quem que é? www.google.com.br. Isso aqui é o nosso servidor. O que é pasta até arquivo? Pasta até arquivo é o caminho. E o arquivo? Só o arquivo. Só o arquivo é o recurso. Tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de componentes de uma URL.
Então, quando a gente tiver uma URL, muitas questões de prova acabam trazendo uma URL e fala para você analisar. De acordo com a URL, analise. Aí ele traz as alternativas. HTTP corresponde ao recurso da URL. Então, é por isso que eu já trouxe desmembrado para que você não tenha nenhum tipo de dúvida. Então, portanto, a gente sabe que a escrita sintática correta aqui é a alternativa E, porque o // está no formato adequado. Belezinha? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, muito comum aí a gente ter questões que traz para a gente verdadeiro e falso, né? Então vamos lá. A questão aqui em si traz para a gente: sobre a rede interna de computadores, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Ele fala lá: impressoras disponibilizadas para a rede têm que necessariamente estar ligadas em um computador da rede? Não, né? Então esse cara aqui a gente já sabe que é falso, porque a impressora hoje ela pode ser sem fio, então ela não precisa estar ligada em um computador, ela pode estar ligada diretamente na rede através do roteador. Esse segundo item aqui, ó, ao acessar uma rede interna a partir de um notebook, devem-se encaminhar os documentos a serem impressos para um desktop ligado à rede e configurado para ter acesso à impressora disponível. Então, quer dizer, se eu estou acessando a rede interna a partir de um notebook, eu já posso fazer a impressão direto porque o notebook está na rede. Então tá errado, eu não tenho que mandar para um computador desktop que é a partir dele que será impresso. Então, ó, legal, a gente já viu que tem que ser falso e falso as duas opções, não é isso? Então não pode ser a alternativa A, não pode ser a alternativa B, não pode ser a alternativa D. Ah, que legal, e não pode ser a alternativa E. Então a gente já viu que só pode ser a alternativa C. Mas vamos analisar. Ele fala aqui, ó, um determinado computador ligado em uma rede interna terá acesso a uma única impressora das várias conectadas à rede. Não. Se eu estou na rede e todas as impressoras estão na rede, eu tenho acesso a todas. E aqui, a partir de uma impressora multifuncional, utiliza-se um endereço de e-mail para enviar cópia de um documento por meio do scanner da impressora. É verdade. Então, quer dizer, hoje as impressoras oferecem um recurso que você pode, através de um envio de e-mail, né, poder fazer o envio de um arquivo, e esse arquivo, por sua vez, vai ser recebido pela impressora e a impressora já imprime. Então, quando você chegar no local, já está impressa a informação. Então, por exemplo, a própria HP tem o HP Print, que permite esse tipo de coisa, né? E outras impressoras também que estão ligadas à internet permitem que você possa fazer esse tipo de ação. Beleza? Então vamos para a próxima questão, uma questão bem simples, ó. Qual dos aplicativos abaixo é utilizado como navegador de internet? Microsoft Explorer, Word 2007 ou superior, PowerPoint, Mozilla Firefox ou Outlook Express? Você vai falar, professor, essa questão é muito fácil, não caiu em prova nenhuma. Caiu sim, caiu aí na prova da UFPR. Então, quer dizer, existem situações aqui que a pessoa acha que é uma pegadinha e acaba assinalando Microsoft Explorer. Lembre-se, na sua prova não vai cair nada relacionado a Microsoft. Então, esquece. Tá? E não existe Microsoft Explorer, seria Internet Explorer. Ok? Tudo bem? Então, fica fácil aí agora a gente conhecer o Mozilla Firefox e, no nosso caso, na nossa prova, cai o Google Chrome também. Vamos lá, mais uma questão, já falando de navegador, ele traz lá. Com relação ao navegador Google Chrome em um Windows, assinale a tecla de atalho que abre a barra localizar para a busca de um texto na página ativa. Embora ele cite o Windows aqui, ó, isso vale para Linux também. Por quê? Porque a tecla de atalho em questão é a mesma. Como assim, professor? Vou te mostrar. Ó, acompanha comigo aqui na tela. Você vai ver aqui, ó. Vamos abrir aqui de novo o Linux. Vou abrir aqui pra gente o Google Chrome. Google Chrome sendo aberto, já vou ampliar aqui pra gente ver. Pronto. E aí, olha só. Vou abrir aqui o site da Nova, Nova Concursos.
Tá abrindo aí o site da Nova. E aí eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, pressionando a tecla de atalho Ctrl F. Ele já trouxe aqui para mim, ó, no Ctrl F, a opção para a gente digitar o que eu quero saber. Então eu quero saber aqui, ó, PM. Ele já trouxe aqui, ó, PM, PC e por aí vai, tanto faz. O que eu quiser, ele vai trazer aqui para mim. Só que nós temos uma outra tecla de atalho no Linux que funciona da mesma maneira, que é o Ctrl G. Olha lá, o Ctrl G também permite que eu faça a busca dentro do meu site, beleza? E onde eu tenho essas informações? Essas informações elas aparecem aqui para mim, ó, no personalizar e controlar no Google Chrome. E aí você está vendo aqui, ó, para a gente poder fazer uma pesquisa. Pesquisar, buscar, Ctrl F. Beleza? Então, tanto faz o Ctrl F quanto o Ctrl G. Beleza? Estou falando do Ctrl G porque eu já vi uma questão em prova que tinha o Ctrl G fazendo referência ao Linux. Tranquilo? Então, voltando para cá, vamos analisar aí as alternativas e ver quais são os outros itens presentes ali, ó. Ctrl A faz o quê? Ctrl A seleciona tudo. Vamos colocar aqui, ó. Ctrl A vai selecionar tudo. Ctrl B. Ctrl B não tem função atribuída a ele. Ctrl F é a nossa resposta, já vamos colocar. Ctrl S faz o quê? Ctrl S salva. Então, ele vai abrir para a gente salvar a página. E o Ctrl W? Ctrl W fecha a guia ativa. Tá? Graças a Deus essas teclas são iguais tanto no ambiente Windows quanto no ambiente Linux. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão ele traz ali, ó. Qual é o atalho para abrir a nova janela anônima no navegador Google Chrome? Ctrl Alt I, Ctrl Shift I, Ctrl Shift J, Ctrl Shift N ou Ctrl Shift P? Então vamos ver. Para abrir a navegação anônima no Chrome, a tecla de atalho é Ctrl Shift N. Então aqui é no Chrome. Ok? Aqui, ó, Chrome. No Firefox é Ctrl Shift P. Vou te mostrar. Vamos lá ver. Ó. Então, aí na tela você já está acompanhando, ó, nós já vamos direto para o Linux. Você já está vendo aí o Firefox. Aqui você está vendo o Google Chrome. Eu já vou abrir o Firefox para a gente ver. Então, ó, vou lá de novo. Olha aqui, ó, nova janela anônima, Ctrl Shift N. Então, nós estamos no Google Chrome. Vamos fechar o Chrome e vamos abrir o Firefox. Ó. Firefox, já está aqui. Abrindo o Firefox. Firefox com características semelhantes ali ao Google Chrome. Também vai abrir para a gente em abas. Ele vai abrir aqui para a gente também a opção de configuração, que ao invés de ser pontinhos, ele traz aqui 3 risquinhos. E aí quando eu clico nos 3 risquinhos, ele vai trazer para a gente aqui a nova janela privativa. Ctrl Shift P. Beleza? Você está vendo que nós estamos no ambiente Linux, e no ambiente Linux ele vai trazer para a gente as mesmas teclas de atalho que a gente usa no ambiente Windows. Então você que tem o Windows e usa esses navegadores, não vai ter nenhum tipo de problema. Beleza? Vamos colocar a alternativa correta aqui. A alternativa realmente é a alternativa D. Vamos fazer mais uma questão? Mais uma questão, olha lá. Ao enviarmos uma mensagem de correio eletrônico ao destinatário, podem ser inseridos nos campos para, CC e CCO. Aí ele traz lá, né? A gente pode fazer isso, inserir nos campos para, CC e CCO. Em relação a esses campos, considere as afirmativas a seguir. 1. Os destinatários presentes no campo para conseguirão visualizar os destinatários no campo CC? Não, né? Claro que não deixará de ver. Claro que sim. Vai enxergar. 2. Os destinatários presentes no campo CC conseguirão visualizar os demais destinatários no campo CC? Sim.
Conseguirão. Os destinatários CCO conseguirão visualizar os demais destinatários no campo CCO? Não. Quem está em CCO, junto com outra pessoa que está em CCO, ninguém tem o conhecimento da outra. Os destinatários presentes no campo CC conseguirão visualizar os caras que estão em CCO? Não, porque funciona assim. O campo para, o campo CC e o campo CCO. Quem está embaixo enxerga quem está em cima, mas quem está em cima não enxerga quem está embaixo. Então, tanto faz, no campo para, no campo CC, não consegue enxergar quem está no campo CCO. Em contrapartida, quem está no CCO junto não consegue enxergar a outra pessoa que também está no CCO. Beleza? Então, você fazendo esse esquema, você nunca vai errar questões como essa. Lembre-se, quem está no campo par e no campo CC conseguem se enxergar, mas não conseguem enxergar quem está em CCO. Quem está em CCO consegue enxergar quem está no campo para, quem está no campo CC, mas não consegue enxergar quem está junto com ele no campo CCO. Beleza? Então, neste caso, a alternativa correta é a alternativa A. Ele traz lá como verdadeiros os itens 1 e 2. Vamos para mais uma questão. A questão de verdadeiro ou falso, ele fala: todas as pessoas informadas pelo remetente receberam uma mensagem? Vamos lá, vamos ler o enunciado. Ao enviar uma mensagem eletrônica por meio do Outlook, você também indicou um e-mail em CCO. Bom, se eu indiquei, todo mundo que está lá, inclusive quem está em CCO, vai receber a mensagem. Verdadeiro. Então, primeiro item, verdadeiro. Aí eu já vou e analiso aqui as alternativas que eu vou eliminar. Pronto, já eliminei duas alternativas porque o primeiro item é verdadeiro. O destinatário de e-mail CCO poderá visualizar o e-mail contido no campo para? Sim, a gente acabou de ver que quem está em CCO enxerga quem está no campo para e no campo CC. Então isso significa que a alternativa D também já foi eliminada. Aí vem lá, o remetente não poderá visualizar os endereços de e-mail de todos que receberam a mensagem. Bom, como não? Se ele é o remetente, ele vai enxergar para todo mundo que ele enviou, lógico. Então, quer dizer, tem que ser falso o próximo item. Então, só pode ser, né, a alternativa... Opa, tá igual ainda. Vamos ver a última. O destinatário saberá para quem a mensagem foi enviada. Cada destinatário? Não, tem o CCO. Então, aqui é falso. Então, quer dizer, quem está no campo para não consegue enxergar quem está no campo CCO. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Então, vamos para mais uma questão. Ele fala lá: qual o recurso utilizado para os destinatários, né, não tenham acesso à lista enviada? Então, galera, a gente percebe uma constante aqui, né? Então, você vê que nas questões de internet é muito comum ser cobrado ali na parte de e-mail o CCO. Então, quer dizer, o CCO, você sabe que é cópia oculta. E quem está em cópia oculta consegue enxergar quem está no campo para e quem está no campo CC. Mas, se ele tiver outras pessoas acompanhando no campo CCO, eles não conseguem se enxergar. É assim que você deve fazer, por exemplo, na hora de enviar um e-mail, um currículo para várias empresas. Coloca todas as empresas no campo CCO. Ninguém vai saber da existência de ninguém. Não é necessário colocar nada no campo para. O campo para ele não é de preenchimento obrigatório. O que é de preenchimento obrigatório é o e-mail para quem que você está enviando. E esse e-mail ele pode ser colocado em qualquer um dos itens, no campo para, no campo CC ou no campo CCO. Se você não quer que ninguém saiba para quem você está enviando a mensagem, basta você colocar todo mundo dentro do campo CCO e enviar a mensagem, que a mensagem vai ser disparada normalmente. Tudo bem? Tanto no ambiente Windows quanto no ambiente Linux. Tranquilo? Então vamos continuar, vamos lá, vamos refazer essa questão aqui, ó. Então é fácil, né? Qual o recurso utilizado para os destinatários para que eles não tenham acesso à lista enviada? É só colocar todo mundo onde? Lá no CCO. Então, alternativa B. Próxima questão.
Quanto ao uso da internet, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Ele está trazendo lá. As teclas Ctrl+T pressionadas simultaneamente abrem uma nova guia no Internet Explorer. Tanto faz Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, a tecla de atalho abre uma nova guia. Verdadeiro. Tá? Depois, os softwares antivírus garantem alguma segurança contra ataques vindos da internet. É altamente recomendado que a atualização desses softwares seja configurada para ser automática. Muita gente vai marcar como falsa essa afirmação, mas ela é verdadeira. Por quê? Você vai falar, professor, mas não garante nada. Ele não diz que garante total. Ele garante alguma segurança só. Alguma segurança quer dizer, de certa forma, ele pode oferecer alguma segurança. Verdadeiro. Depois, no 3, mensagens de e-mail apagadas da caixa são irrecuperáveis. Mentira, porque a gente pode ir lá na lixeira e recuperar as mensagens. E é possível do meu e-mail encaminhar uma mensagem com um arquivo anexado para o meu e-mail. Sim, claro. Quem é que nunca fez isso? De se auto-enviar uma coisa. Então, portanto, a alternativa correta só sobrou aí a alternativa E, tá bom? Então, quer dizer, o primeiro item que a gente avistou foi o verdadeiro, certo? Aí você já vem aqui e elimina B, C e D. Olha que maravilha, como é fácil fazer prova assim, né? Então, fazendo dessa maneira, tenho certeza que você tem grandes chances de gabaritar aí a informática. Vamos para a próxima questão. Qual dos endereços abaixo é sintaticamente referente ao endereço de e-mail? Ele traz lá A, www.josedasilva.com, B, http://josedasilva.com.br. Bom, nenhum desses dois aqui é o endereço de e-mail, né? Depois ele traz josé.dasilva@empresa.com.br. Opa, esse cara aqui está correto. FTP José da Silva não é endereço de e-mail e https josedasilva@com.br também não. Certo? Lembrando que o endereço de e-mail ele é formado pelo nome do usuário, o arroba, e o domínio onde ele tem a conta de e-mail. E quando é nome composto, pode ser separado por ponto, por underline, por hífen, mas não pode estar com espaço em branco. Beleza? Vamos aí para mais uma questão. Temos aí, ó. Ao se utilizar o espaço CCO de um e-mail com uma lista de destinatários, A. Todos receberão a lista de todos os destinatários. B. Somente os destinatários de CCO receberão a lista de todos os destinatários. C. Os destinatários CCO receberão a lista somente dos destinatários constantes em CCO. D. Os destinatários, ou no caso, o destinatário principal, receberá a lista de todos os destinatários em CCO. E o E. O destinatário CCO não saberá quem são os outros destinatários em CCO. Bom, esse daí a gente sabe que é verdade. Quem está em CCO não vai saber que tem outras pessoas em CCO. Tudo bem? Às vezes ele nem sabe que está em CCO. Ok? Bom, o A está errado porque ele diz ali, ó, todos receberão a lista de todos os destinatários? Não, porque se eu tiver gente em CCO, eu não vou receber. Principalmente, ó, ao se utilizar o espaço CCO. Somente os destinatários CCO receberão a lista de todos os destinatários? Não necessariamente, né? Porque se eu tenho outras pessoas em CCO, ele não vai saber da presença delas, né? Então, por isso que está errado. Os destinatários de CCO receberão a lista somente dos destinatários constantes de CCO? Não, muito pelo contrário. Quem está em CCO não sabe que tem outras pessoas também em CCO. O destinatário principal receberá a lista de todos os destinatários ali em CCO. O destinatário principal é quem fica no campo para, tá? Então, quem está no campo para enxerga o CCO? Não. Então, claro, a gente tem mais uma vez a certeza que a alternativa correta é a alternativa E. Beleza, galera? Então, por hora, deixo aí os meus contatos interativos para você. Qualquer dúvida que você tiver a respeito de informática, pode entrar em contato comigo. Tá aí o meu Facebook, meu Instagram, então por favor me siga lá no Instagram. Tem o meu e-mail. Também gostaria que você se inscrevesse no meu canal no YouTube. Então você tem aí, ó, Fábio Augusto Informática lá no YouTube. E também tem
o meu WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, basta mandar uma mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Então, por hora é só. Continue estudando conosco aqui da Nova Concursos. Você vai continuar a fazer exercícios. Eu acredito que você vai continuar a buscar mais questões de prova. Não esqueça de ver também o vídeo da Polícia Militar, que traz questões ali referente a Linux, traz questões referentes ao LibreOffice Writer, que é bacana, traz referências também a periféricos, que também está presente aí no seu edital. Beleza? Então, vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!